Exu abre caminho, bom dia, bom início de semana. Vamos ter um papo gostoso por aqui para trazer essa força de Exu para o nosso caminho, para a nossa semana. Seja muito bem-vindo. Um tempo atrás, eu sempre fazia lives na segunda-feira. Mas depois, a gente vai fazendo outras coisas, enfim, a agenda vai ficando uma bagunça, eu parei de fazer isso. Só que fazer a live da segunda-feira me fazia muito bem. E aí, eu refletindo assim com meus botões aqui, a live da segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço na segunda-feira de manhã, fazendo a live, é o meu ebó para a semana, digamos assim. Então, por isso eu decidi voltar a fazer. Quem quiser, toda segunda-feira da manhã, a gente vai estar trocando uma ideia legal e abrindo os caminhos com o Exu. Exu é o primeiro. Tanto na fala de Exu Orixá, quanto para Exus Espíritos, né? Exu é o primeiro. Uma banda sem Exu não se faz nada. Exu é o dono do sacrifício, o Elebó. Sem o sacrifício a Exu, nada acontece. Isso é uma crença máxima dentro da macumba, dentro dos cultos de raiz afro-brasileira. O que isso está querendo dizer, né? Isso está querendo dizer que primeiro eu preciso sacrificar algo para a comunicação. Porque Exu é o mensageiro. Exu, ele é a força da comunicação, ele é a força do movimento. Então, segundo esse nosso entendimento, eu devo sempre fazer um sacrifício para a comunicação e para o movimento. Quando eu faço um sacrifício para a comunicação e para o movimento, bênçãos vêm para mim. E um ebó aqui para mim, um sacrifício para mim aqui, é o tempo. Eu estou fazendo o sacrifício de um tempo para estar aqui, em nome da comunicação dessa semana, em nome do movimento dessa semana, para estar aqui com vocês. Então, eu entendi que as lives da segunda-feira de manhã são o meu ebó. São o meu ebó para Exu. É um tempo que eu me dedico para usar o axé da comunicação em Exu e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Então, toda segunda-feira de manhã, a gente vai ter essa nossa live aqui, Exu abre caminho. Você gostou? Bom dia, bom dia. Bom dia, Muri. Bom dia, Bárbara, Nath. Bárbara, manda, por favor, o link lá nos grupos da casa. E você? Você faz algum sacrifício matinal em nome daquilo que você quer? Algum sacrifício de fé em nome daquilo que você quer? Como eu falei, por exemplo, eu estar aqui fazendo a live, me comprometendo com isso, é um sacrifício de fé. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar indo na academia, eu poderia estar várias coisas. Você faz algum sacrifício de fé em nome daquilo que você quer? Ou você só é mais uma das pessoas que pede e pede? E só pede? Sabe que isso é com qualquer intervenção espiritual, tá? Mas enquanto a gente só fica pedindo, a gente continua na escassez. Por isso que vem aquela máxima da gratidão, né? Saiba ter gratidão, saiba olhar para a gratidão. A tal da gratidão quer dizer, saiba olhar para aquilo que você tem. Saiba olhar para aquilo que o teu esforço construiu.
Não dá para... Saiba olhar para a prosperidade que você gera. Não dá para passar a vida só correndo atrás, achando que não tem nada. Porque isso não atrai prosperidade. Infelizmente, né, nós fomos criados num conceito espiritual e cultural de pobreza. E de que pobreza é bonito. Porque se fazer de pobre e humilde é bonito perante os olhos de Deus. Essa é a crença da maior parte das pessoas. Mas aí quando a gente começa a falar que dinheiro atrai dinheiro, riqueza atrai riqueza, prosperidade atrai prosperidade, que são os fins que se atraem, isso está querendo dizer que a gente tem que mudar pontos de vista. Mudar pontos de vista. E Exu é o caos que nos faz mudar pontos de vista. Toda mudança que a gente faz, ela vai fazer um pouco de caos. Se você vai trocar de móvel na sua casa, de um móvel de um lado para o outro, você vai ter que fazer o caos primeiro. Pense comigo. Bom, olha só. Coloquei um papel de parede novo aqui nessa minha sala. Lindo, né? Eu queria muito. Só que antes de eu colocar esse papel de parede, eu decidi que eu ia reformar essa sala. É a sala do meu... É a minha sala espiritual, a sala do meu santo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Você já vai entender minha história. Aqui tem uma parte que tem os orixás. Aqui tem a outra parte que tem os Exu, tem a Mulambo. E aqui tem a outra parte, que aí tem os preto velhos, caboclo. Não, os preto velhos, santos do meu pai, do meu avô, da minha avó. Enfim, o que eu quero te dizer? Eu decidi, eu vou mudar essa sala. Aí, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu joguei coisas no chat, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu fui lá, eu comprei tinta. Aí eu baguncei a sala inteira, desmontei tudo. Deixei tudo revirado pela casa. Comecei a pintar. E aí depois não tinha tempo para acabar de pintar. E foi demorando, entendeu? Essa história, ela se arrastou uns 2 meses. Porque aí depois eu pintei uma parede. Aí depois eu pintei essa parede aqui e eu odiei aquilo. Ficou horrível. Ficou horrível. E aí então fui numa loja, comprei papel de parede, até o papel de parede chegar, até o homem vir instalar. Você nota quanto caos aconteceu aí? Muito. Não foi uma coisa resolvida do dia para a noite. E vários movimentos precisaram fazer, houve vários obstáculos. O quarto passou 2 meses bagunçado. Caos. Caos. Isso é o exemplo perfeito de Exu. Tudo aquilo que a gente quer movimentar na nossa vida, que a gente quer alinhar na nossa vida, possivelmente precisa de um caos. Possivelmente precisa de um caos para entrar num novo lugar. Só que a maioria das pessoas não está disposto ao caos. Só está disposto à bênção que vem de graça. E aí, então eu vou dizer, essas pessoas não são pessoas para se relacionar com Exu. Pessoas para se relacionar com Exu são pessoas que compreendem realismo, uma vida real. Não são pessoas que fantasiam uma coisa na sua cabeça e acham que amanhã a fada madrinha, a pombagira madrinha, resolveu tudo assim. Não tem. Como eu falei o exemplo, eu passei 2 meses no caos
desse quarto aqui, porque eu decidi que eu queria mudar ele. Quando a gente decide que a gente quer mudar alguma coisa na gente, quando a gente decide que a gente quer tomar um caminho diferente na nossa vida, Exu vai nos apoiar. Exu, seja orixá, seja entidade, e aí entendam, quando eu estou falando isso, eu estou envolvendo Exu e Pombagira, tá? Eles sempre vão nos apoiar quando a gente quer fazer uma mudança com propósito na nossa vida. Quando a gente quer atingir uma meta na nossa vida que vale muito o nosso esforço. Exu entende o nosso olhar humano sobre a vida, a nossa necessidade humana sobre a vida. E perante a Exu, a gente não precisa buscar ser perfeito para um Deus perfeito. Você consegue me entender o que eu digo sobre isso? Sente aqui dentro do coraçãozinho como te toca essa frase. Com Exu, a gente não precisa buscar ser perfeito para um Deus perfeito. Isso faz com que a gente priorize os entendimentos da nossa vida humana, da nossa relação humana. Hoje em dia eu vejo uma espiritualidade muito doente em muitos pontos de vista. Não espiritualidade, mas pessoas com a cabeça doente querendo viver espiritualidade. Por favor, vão comentando aí pra mim se tá fazendo sentido, se tá legal, se tá gostoso de começar a semana assim, com esse Abre Caminho de Exu. Pra mim tá maravilhoso estar aqui com vocês. Como eu estava dizendo, eu vejo pessoas muito doentes mentalmente, vivendo de uma fantasia chamada espiritualidade. Vivendo qualquer coisa menos uma vida real. E o que eu acho incrível é o quanto Exu e Pombagira nos aterram para uma vida real. Sim, você tem um problema financeiro, meu amor. Então, para de rezar o Pai Nosso e vamos olhar para esse problema financeiro. Vamos fazer uma magia aí para quem não tá te pagando, te pagar para o dinheiro voltar aqui e você poder resolver tal coisa? Vamos levantar o teu brilho aqui para você voltar a vender? O que é que nós precisamos fazer nesse momento para a sua vida voltar a funcionar? Ou funcionar melhor? Porque se coisas boas estão acontecendo na sua vida, você tem o direito de querer, posso querer coisas melhores, posso querer mais. Até nisso a gente foi diminuído. Porque tu já viu falar, né, que tem muita gente que diz, não posso pedir mais nada para Deus. Como não pode pedir mais nada? Pode sim. Sabe, gente, é natural do ser humano o princípio de buscador. É natural do ser humano o princípio de caçador. É natural do ser humano o princípio de querer estar melhorando a sua vida. Só que daí botaram na nossa cabeça que melhorar a vida é evolução. É só evolução. Desassocia a matéria para só querer uma evolução espiritual. Só que a tua casa, por enquanto, é aqui, a tua vida é aqui, e boa parte das tuas felicidades, daquilo que tu vai levar para outras vidas, veio através daquilo que você construiu e das vitórias que você teve aqui na Terra. Então,
com Exu e Pombagira, a gente se sente mais na permissão de ser humano, a gente se sente mais na permissão de ser proativo em querer resolver os nossos problemas e não só ficar rezando para os problemas. Com o Exu e Pombagira, a gente olha com um estado de permissão para as melhoras que a gente quer na nossa vida. A gente não fica mascarando tudo como evolução espiritual. Tem uma frase que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Essa frase é o seguinte, e ela apareceu Foi assim, lá atrás, quando eu comecei meus cursos de Theta Healing, 10 anos atrás, eu escutei uma frase que eu vou contar para vocês. E essa frase me impactou muito. E uma certa noite, eu sonhei que eu estava assim... Eu já tinha percorrido um caminho do Theta Healing, eu estava me preparando para fazer um grande investimento. Eu ia para o México fazer um treinamento para me tornar instrutor de Theta Healing. E isso era tipo uma baita grana. E eu ficava pensando, mas gente, se isso não der certo, se eu não tiver esse retorno financeiro na minha vida, se eu não conseguir fechar turmas, né? E aí naquela noite eu sonhei com o seu Marabô. E o seu Marabô eu caminhava com ele e ele me olhava nos olhos assim, ele dizia assim, mas o que você realmente quer? E gargalhava. O que tu realmente quer? Esse é o segredo de Exu, ele dizia. Esse é o caminho de Exu. O que você realmente quer? O que você realmente quer da sua vida? Essa é uma frase muito poderosa. Porque o que eu realmente quero na minha vida está nas minhas entranhas, está na sombra dos meus desejos. É aquilo que eu fico mascarando. Sei lá, por exemplo, o que eu queria, né? Na época eu estava pedindo assim, será que eu vou ter alunos para conseguir pagar essa viagem depois? Né? O que eu quero ser um professor de Theta Healing e ajudar muitas pessoas com essas crenças limitantes. Era a frase, né? Não, o que eu queria mesmo? O que eu queria estava mais obscuro. Qual era a minha verdadeira motivação? E aí aquilo me fez começar a acessar algumas coisas. Eu sempre quis fazer intercâmbio e eu nunca fiz. Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E quando eu estava na faculdade, eu estava num emprego que era muito bom e se eu largasse ele, eu ia perder uma grande vitrine. Então eu não fiz intercâmbio. Eu queria estar fazendo aquele intercâmbio. Eu queria aquela visibilidade para mim. Eu queria aprender tudo que aquela mestre ia me ensinar. Eu queria ser foda na mediunidade psíquica. Eu queria isso. Isso é que as minhas sombras queriam. Era para mim. Não era para o meu ato de servir ao mundo. Era para mim. Isso está nas nossas sombras. Exu é as nossas sombras. E a gente foi ensinado a rebaixar o poder do nosso ego. E muitas vezes confrontar o nosso ego, amaldiçoar, exorcizar o nosso ego, tratar o nosso ego como obsessor. Só que, meu amor, é do teu ego que vem a força, é do teu ego que está a sombra, é do teu ego que vem a força de você captar, atrair,
puxar, magnetizar, é do teu ego. E a gente foi ensinado em muitas culturas espirituais a condenar o ego. Exu nos faz a gente trazer de volta o ego com o direito de se sentir vivo e de executar uma vida para si e não para os outros. É claro que vivemos numa teia, é claro que aquilo que eu faço afeta a vida do outro, é claro tudo isso. Mas eu tenho o direito de colocar a minha vida em primeiro lugar. As minhas escolhas para mim em primeiro lugar. Quem me ajuda a determinar isso é o meu ego. É a minha sombra. É o meu lado viril comigo mesmo. Por isso que Exu é tudo isso. Exu é essa virilidade comigo. Exu é essa satisfação comigo. É esse prazer comigo. Pombagira é o prazer comigo. Isso aí, quando a gente descobre que a gente merece realizar os nossos desejos, tudo muda. Tudo muda, é incrível, uma gostosura. Vai ter trabalho, vai ter trabalho, vai ter caos, vai ter caos, vai ter perrengue, vai ter perrengue. Vai. É a vida. É a vida. E me desculpa se talvez a minha crença bate contra a sua, mas ficar ajoelhado rezando o Pai Nosso não é exatamente assim que vai mudar a nossa vida. Eu pelo menos penso isso. Mas agora, botando uma macumba e botando a minha cabeça, as minhas mãos e os meus pés para fazer aquilo, vai. Daí faz muito sentido, sempre tento reprimir esse ego, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Então, eu vou te fazer um convite, ó. Isso que a Dai falou aqui é muito legal. Muito legal porque é uma dor de muitas pessoas. Ó, ela disse assim: sempre tento reprimir esse ego, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Quando você tenta reprimir esse ego no que diz respeito à espiritualidade, eu te pergunto o seguinte: mas é uma espiritualidade minha ou é uma espiritualidade que alguém me colocou? Esse ego que eu estou tentando reprimir em mim, ele veio através de um ego do outro? Porque olha só, eu chegar lá de jalequinho branco, numa pose, e dizer assim: meus irmãos, não podemos utilizar a mediunidade se não for para a caridade. Eu tô pegando uma crença minha, colocando ela em poder através do meu ego, porque eu estou numa posição de liderança, e disseminando essa crença para outras pessoas. Então, a pessoa que quis passar a humildade nisso, ela precisou do seu ego para vender essa verdade. O ego está em tudo. Isso não é uma condenação, é uma constatação. Agora, ficar vivendo uma espiritualidade que é só dedicada ao outro é a mesma coisa que você continuar querendo ser a Virgem Maria de todo mundo. Você vai viver no sofrimento. Para ser espiritualizados, temos que negar os desejos, deixar o materialismo, o ego para iluminar os caminhos. Cruz credo, né? Cruz credo. Tu deixa de ser uma pessoa? Não dá. E Exu,
Quando a gente começa a ter um culto com Exu e Pombagira, Exu e Pombagira nos abraçam nesse sentido de tá tudo bem você ser quem você é. Eu não tô aqui para te julgar, eu sou amoral. Então, se existisse, olha só, nós somos criados com base de um Deus que tem uma moralidade punitiva. Afinal de contas, todo mundo tem medo do pecado. Todo mundo tem medo de Deus. Está no subconsciente de todo mundo. Todo mundo tem medo de não entrar na porta estreita do céu, de ir para o inferno, etc, etc, etc. Nós somos criados através da imagem de um Deus punitivo. E que entendo que serve para muita coisa. Serve para colocar ordem, serve para colocar disciplina. Serve para muita coisa. Agora, se você não fosse criado à base de um Deus punitivo, se você fosse criado à base de um Deus amoral, o que seria da sua vida? Quem você seria? Você sendo o guardião da sua, de fato, o guardião da sua autorresponsabilidade. Porque eu não faço coisas, não porque Deus vai me condenar. Eu não faço coisas porque o meu tipo de moralidade não me permite. Não gosta. Para mim não me serve. Mas eu também tenho toda a minha autorresponsabilidade sobre isso. Um culto de Exu e de Pombagira, um culto de Quimbanda, né? E quando eu falo Quimbanda, o que eu conheço é a Quimbanda de Angola, que é a qual eu sou iniciado. É um culto de amoralidade, porque ele é um culto de liberdade, aonde Exu e Pombagira nos ajudam a termos liberdade para existir. Liberdade para dizer sim, odeio aquela pessoa mesmo, odeio ela. Você tem o direito de odiar alguém. Tá tudo bem. Acho que não vai dar bom se você for lá e matar essa pessoa, mas você é um ser humano. Você pode não gostar de alguém, você pode odiar alguém. Por que não? Exu e Pombagira nos dão esse... o contato com Exu e Pombagira nos ajuda a sermos mais humanos. E, gente, isso é uma delícia. Fazem 6 meses que eu me iniciei na Quimbanda de Angola. E esse processo ele se potencializou muito na minha vida. Muito. Eu ainda tinha lastros dentro de mim de que eu tinha que ser bonzinho para agradar as pessoas. Hoje eu não tenho mais. Tinha muita coisa que eu dizia assim, que era só para não criar um problema. Hoje eu digo não, afinal de contas o problema quem criou não fui eu, foi tu, então te vira. Não. E é uma delícia isso. É uma delícia eu me sentir cada vez mais no direito da minha opinião, do meu espaço, do meu caminho. Eu me sentir dono do meu caminho. Isso nos deixa mais vivos. Exu e Pombagira nos deixam mais vivos. É surreal. Quais são as experiências que você tem aí com Exu e Pombagira? Pra ti, Exu e Pombagira, você já cultua Exu e Pombagira? Exu e Pombagira também te deixa mais vivo assim? E você conseguiu já entender que esse é o caminho? Eu vi alguém ali comentando meus guardiões. E aí eu lembrei de uma época aonde eu olhava para Exu e Pombagira como meus guardiões. Eles são meus guardiões. Mas eles são Exu e Pombagira.
sabe? Antes eu tinha uma ideia muito de guardiões. Não, eles... Exu Pombagira é reatividade, gente. É reatividade. Não existe mudança sem reatividade. Não existe outros caminhos sem reatividade. Não existe soltar uma energia, liberar uma energia sem reatividade. Por exemplo, uma pessoa que está procrastinando, ela precisa receber uma carga de reatividade. Essa carga de reatividade vai fazer ela se coçar, vai fazer ela sair da procrastinação. O fulano tá te devendo, manda um trabalho para ele. Isso vai gerar uma reatividade, vai fazer ele soltar aquela energia que ele está aprendendo. É claro que nada é assim tão simples. Tudo tem uma estratégia por detrás. Tudo tem uma estratégia por detrás. Mas Exu e Pombagira não é um culto de romantização da vida. É um culto de reatividade necessária para a vida acontecer. E tem uma palavra que eu falei semana passada numa live que para mim é a grande motriz do Exu e da Pombagira. Constância. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Por várias vezes, todas as vezes que eu ficava numa dúvida, que eu entrava numa crise existencial, que eu sentava a bunda numa encruzilhada e que eu ficava ali parado, nenhuma dessas vezes Exu e Pombagira vieram me dar a resposta. Eles nunca vieram me dizer assim, vai para esse lado aqui. Toma essa decisão e vai aqui. Nunca. Esses dias atrás, vou contar para vocês, né? Porque afinal de contas também sou ser humano. Esse mês foi um mês muito complicado, de muitas transições, de muitas transitações de energia. Nossa, e teve uma noite que assim, eu sentei ali nos pés da Mulambo. Eu acendi uma vela para ela, assim, eu chorei, eu disse assim, Dona Mulambo, me diga o que fazer. Me diz o que fazer sobre isso. Porque isso é uma resposta muito importante na minha vida. O que a Mulambo fez? Me deixou no silêncio. Me deixou no silêncio. Assim como o seu João Caveira já me deixou várias vezes no silêncio. Por quê? Porque a resposta daquilo que precisava ser tomado vem da autoridade minha com a minha vida. Esse era o aprendizado. Eles não estão para decidirem coisas sobre mim. Eles não estão para decidir, né? Eu que tenho que tomar posse das minhas decisões com a minha vida. E, enfim, eu entendi que esse era o recado, né? E aí eu fui, ao longo da semana, trabalhando cada uma das minhas dúvidas nos pés deles. Eles diziam, tô com dúvida disso, com isso, com isso aqui, não sei o que, me dá uma luz aí. E aí essa resposta eu não vi, entendeu? Mas eu fui trabalhando esse caminho. E aí, quando eu estava trabalhando isso, eu não estava com a bunda sentada numa encruzilhada. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, Exu te responde enquanto você estiver caminhando. Enquanto você está ali parado no marasmo, com a bunda na encruzilhada, sem fazer nada, chorando e pestanejando, Exu não vai te responder. Exu te responde quando você está com a cabeça focada. Exu não te responde quando você está lá chorando no vale das lágrimas, do sofrimento, da amargura. Exu te responde no teu hiperfoco. Sabe?
Bota foco no fazer e vai. Caminhos existem aos montes. Todos os caminhos, de uma certa forma, estão interligados. Eu preciso seguir o caminho que eu tô. Eu vou pensando, eu vou articulando, mas eu não deixo de caminhar. E eu não deixo de fazer aquilo que eu tô pensando. E aí, se houver a necessidade de reprogramar o caminho, faço a rota. Abro um novo caminho se for necessário. Aí que vem a interpretação dos 7 reinos de Exu. Os 7 reinos de Exu, gente, é uma riqueza tão grande esse entendimento. Tão grande que eu não vou falar sobre isso hoje. Mas quando a gente tem essa continuidade do esforço e a continuidade da fé, da macumba, da mandinga, as coisas se encontram. Só que eu preciso estar caminhando para conversar com o Exu. Não posso ficar com a bunda sentada, chorando no vale de lágrimas. Então isso faz entender que o culto de Exu e Pombagira, é um culto para pessoas que querem botar ação na sua vida. Ação. E que querem Exu e Pombagira como forças que fortalecem a sua ação. Me diz uma coisa. Aonde você estaria se você tivesse apoio de ação na sua vida? Quantas coisas já teriam andado mais se você tivesse mais apoio de ação na sua vida? Conta aqui pra mim. Conta. Tô louco pra saber. Tá fazendo sentido? Eu gosto, inclusive, às vezes de sair, às vezes eu saio de casa, eu pego 3 moedas, eu jogo na rua as 3 moedas para Exu, e aí eu dou uma volta na quadra, eu caminho um pouco aqui ao redor de casa e eu vou conversando. Vou conversando com o Exu. E na medida que eu vou conversando, Exu vai conversando comigo, as ideias vão entrando no lugar, mas caminha. Caminha. Já diz a Anitta, caminha, caminhador, caminhando o caminho se abrirá. Isso é importante. Assim como é importante você reconhecer. E quando se senta na encruzilhada, sem direção, sem saber para onde ir. Então, é sobre isso. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Não seja covarde. Tome uma decisão. Se lá na frente você precisar readequar a sua decisão, tomar outra decisão, tome outra decisão. Tem uma crença dentro da nossa cabeça de que a gente tem que tomar a decisão certa. Que decisão certa? Certa para quem? Certa para o meu pai, certa para minha mãe, certa para o mundo? Qual é a decisão certa para você? Isso, nossa sombra. Nossa sombra. Qual é a decisão certa para mim? E é claro que se você quer um aconselhamento, búzios de Exu. Marca um jogo de Exu. Exu fala a verdade. Exu não vai te dizer o que fazer. O que fazer exatamente compete a você. Mas Exu vai te mostrar o caminho onde você deve percorrer. Tá? Marca um jogo de Exu. Digita búzios aqui, que você vai receber uma mensagem automática ali no direct minha e você entra em contato. E como eu estava falando, isso aí, há um sofrimento humano de ficar esperando, porque se a decisão for a errada,
Se ela for errada, foda-se. Vou fazer outra. Não matei ninguém. Há poucas coisas que são irreversíveis na vida. Há poucas coisas que são irreversíveis. Então, se para poucas coisas que são irreversíveis na vida, o que está faltando é coragem, é estímulo, é força de ação. Sabe, Exu também trata a nossa cabeça. Exu faz um mutuê da nossa cabeça, o ori, como a gente fala no culto de orixá. O problema é que as pessoas são mimadas de quererem uma resposta e não de entenderem a ação que precisam ter na sua vida. Aí, desculpa, mas vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil. Não dá para te querer espiritualidade e ação na sua vida com uma mentalidade infantil. Determinar a resposta é uma responsabilidade só tua. E você precisa conhecer os seus reais desejos para você entender quais são as respostas que você está procurando. Agora, Exu e Pombagira vão sim te ajudar a esfregar na tua cara quais são os teus reais desejos para você entender eles. Para você parar de negar quem você é de verdade. A gente nega quem a gente é de verdade em nome de ser uma pessoa mascarada boa para todo mundo. Quando a gente se torna bom para todo mundo, a gente não se torna bom pra gente. Tá? Então tem isso. E outra coisa importante, que faz muita diferença, é entendimento de que Exu é uma força de feitiçaria. Exu como orixá dentro do culto tradicional iorubá, dentro do culto de orixá, Exu ele é o grande sacerdote. Entende? Exu é o grande sacerdote. No culto de espíritos, também são feiticeiros, são feiticeiras. Só que a gente tem uma coisinha dentro da gente que foi enfiada na nossa cabeça de que a fé é igual a lamúria. A fé é só acender uma velinha ali e fazer assim com as mãos e rezar. Não é. Culto de Exu e Pombagira não é assim. Existe toda uma feitiçaria, uma manipulação de energias e de caminhos. Então eu preciso desassociar o entendimento repetitivo, um tanto quanto cristão, para eu dar espaço para um outro comportamento. Qual é o comportamento cristão? Vai na missa, Mojubá e Ami. Bom dia, mãe Mônica. Oxum abençoe seu ori, minha mãe. A gente vai na missa, senta na missa, escuta a missa e fica lá aguardando a graça, suplicando e aguardando a graça. Com Exu e com Pombagira, com os espíritos, não é assim que funciona o negócio. Eu preciso me desassociar desse efeito repetitivo. Eu preciso entender que isso é uma feitiçaria antiga. E a feitiçaria se vai atrás. Se vai atrás de elementos, se vai atrás de objetos, se vai atrás de erva, se vai atrás da noite, se vai atrás de muita coisa. Tem corre. E a feitiçaria se vai atrás de um conhecimento oculto. Exu e Pombagira são guardiões, então, de um conhecimento oculto. São feiticeiros e feiticeiras. Então, quando eu vou fazer... Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Isso dá pra ver. Calma aí. Ali, ó.
Tem a minha velhinha pro seu Zé acesa. Tem. Tem a minha velhinha pro seu Zé Pilintra acesa. Tem. Eu acendo todos os dias vela pro meu povo aqui. Só que o meu esforço não para aí. Eu vou lá, eu faço padê, quero que tal coisa funcione na minha vida, eu vou lá, faço tal magia, pega isso, pega aquilo, pega aquele outro. Há um arsenal imenso de elementos da natureza que contém energias que fazem a projeção dessa ação. Então eu não posso ficar esperando que só a minha oração com a minha velhinha vai projetar a energia do soco da ação que eu estou precisando. Isso é realismo, gente. Isso é realismo. Então ficar ali numa espiritualidade só meditativa, só contemplativa, ou só na misericórdia de Deus, sem botar força para dar aquele talagaço de ação na vida, para mim não faz mais sentido. Porque eu vi o quanto a minha vida se movimentou a partir do momento que eu comecei de fato a colocar forças de ação nela e não só enchê-la de palavras bonitas. E você aí? Como você tá? Tá num meio termo, tá buscando esse caminho? Já tá aqui, ó, na macumba, porque deixa eu te contar uma coisa. Tem macumba pra tudo, viu? Tem macumba pra tudo. E quem anda com a macumba tem muito mais chance e oportunidade de vitória. Porque quem anda com a macumba são pessoas que realmente estão lutando com unhas e dentes para aquilo que querem. Não estão só pedindo a graça. Eles estão fazendo a graça acontecer. Exu e minha moça me trouxe minha essência e vi meu eu divino. Mas o teu eu divino também é uma demônia, né? Porque não dá pra gente construir a imagem da nossa vida terrena só com a perspectiva do meu eu divino, né? Afinal de contas, a minha vida é terrena, meu comportamento é terreno, minha vida é humana, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo, eu tenho vontades, eu tenho ego, eu tenho autoestima, eu tenho tudo. E tudo isso tem que ser contemplado. Então, concordo, mas também entendo que existem muitas pessoas que pensam na figura do meu eu divino como algo assim sobressaído dessa realidade. E aí, tudo que se sobressai dessa realidade traz abicuísmo, faz você, é fuga. Agora, aceitar quem eu sou, meu amor, é quente. É quente. Ó, eu gosto de fazer uma interpretação sobre os elementos. Ar, fogo, água, terra. Nós somos constituídos desses elementos. Sendo que o elemento fogo responde ao nosso espírito. O ar, por exemplo, é um elemento muito frio. A espiritualidade, na maioria das vezes, ela está como um elemento ar. Então, pessoas muito espirituais, elas têm uma tendência a ficar aqui, ó, muito no mundo aqui de cima, no mundo da lua, na atmosfera, num lugar encantado, mas frio. Fogo. Fogo. O nosso corpo, ele tem fogo.
o nosso sangue é quente. Sangue quente. É no sangue quente que está o Espírito. Então, eu entender, eu aceitar quem eu sou, no meu ponto de vista, é eu aceitar o fogo que existe em mim. Eu ser o fogo que existe em mim. Claro, tem que ter o seu equilíbrio, entendeu? Mas eu não posso deixar de aceitar, de sentir, de contemplar o fogo que eu sou. Porque pessoas que não aceitam o seu fogo, nossa, são pessoas mornas, xoxas, sem graça. É parte da sua natureza o fogo. Aceitar o fogo é importante. E é no fogo que está nosso desejo. Saber aceitar a gente é conhecer os nossos desejos mais escuros. Compreendê-los. Tem que ter dendê. Isso aí, Thaís. E até mesmo o mel, que é docinho, o mel é quente. A gente é dendê, a gente é mel, essa mistura gostosa. E tanto dendê quanto mel são quentes, elementos quentes. Deu bom o nosso bate-papo de Abre Caminho com Exu hoje. Hoje à noite a gente vai fazer o primeiro ritual das cartas de 6 meses, do pacto com Maia Mulambo, com Exu e Pombagira de 6 meses. Então tem deixa eu te explicar. Todo mês eu faço ritual para Exu e Pombagira, coletivo, vocês já sabem disso. Só que o que eu fiz? Eu entendo, é uma verdade que eu compreendi, que a constância, ela é muito importante. A constância transforma, a constância remove obstáculo. A constância te leva onde você quer. Aí tem lá a Mariana, que participa, um mês ela participa do ritual, outro 2, 3 meses ela não participa. Depois teve uma outra coisinha que interessou ela e ela participa. Mas não existe uma constância. E o babado de Exu, a funcionalidade de Exu tá na constância. É ritual toda semana. É macumba toda semana. É tá ali, ó, injetando força toda semana. Meu amor, não adianta você ir na academia uma vez. Você tem que ir na academia 3 vezes por semana, durante todos os meses, se você quer o resultado. É ou não é? É ou não é? É. Você precisa ir na academia toda semana, 3 vezes por semana. Uma vez por semana na academia não vai trazer resultado nenhum. Para de se enganar. Então, o projeto Exu Abre Caminho, ele é um projeto que eu criei assim, muito da minha verdade, para quem quer essa constância de caminhar com Exu. E essa pessoa, ela faz uma carta de manifestação, uma carta de projeção, uma carta de abertura de caminhos para 6 meses. E ela vai mandar para mim essa carta vai para dentro do caldeirão da Mulambo. Toda semana essa carta é alimentada. Toda semana é feito padê. Toda semana é feita uma ritualística. Toda semana eu ensino uma coisa nova para que a pessoa tenha o gancho e esteja fazendo dentro da sua casa. Coisas simples. As coisas complexas eu faço. As coisas simples você faz na sua casa. Tipo, essa semana, eu falei pro pessoal, eram 3 moedas, 3 velas, uma preta, uma roxa, uma vermelha, e uma taça de vinho no meio, e entregar para Maria Mulambo, fazer em casa. Agora, hoje, eu vou fazer essa mesma firmeza com o nome de todo mundo, vou fazer um padê, vamos oferecer uma galinha, vamos fazer o negócio completo, entendeu? Porque o objetivo aqui é fazer a vida se movimentar.
Exu é movimentação. Exu é essa explosão de energia para fazer as coisas irem para frente. E eu, como um sacerdote, uma pessoa especializada em Exu, tenho um arsenal de conhecimentos e de elementos muito maiores do que você que fica em casa acendendo a sua vela. Não que eu não faça isso, como eu disse. Na minha casa, eu também faço essa coisa simples. Acender a velinha, botar a cachaçinha, fazer as coisinhas simples que eu ensino são as coisas simples que eu faço dentro da minha casa. Agora, eu também tenho um outro lado, que eu preciso que você entenda. Eu também sou um profissional dentro dessa área. E lá no meu terreiro, que é um lugar profissional para isso, eu tenho um arsenal imenso de materiais e um grande conhecimento para ser executado. Se a pessoa está com uma dificuldade de vencer um rival, eu posso fazer um padê e botar nesse padê um pouco de pó de dente de jacaré. Vamos ver o que vai acontecer. Fazer uma magia com pó de dente de jacaré? Aí, você tem pó de dente de jacaré em casa? Sabe manipular? Sabe qual reino você tem que movimentar para fazer seus caminhos andar? Então, Exu, ele vai além de fé. Exu, ele é estratégia. É você entender que é importante estratégia na sua vida. É isso. Sabe, posso contar para vocês como funciona uma amarração? Vocês querem saber? E se você quer um movimento de Exu aí na sua vida, junto comigo, digita aqui desafio. Digita desafio que você vai ter uma mensagem automática no seu direct mandando esse caminho. É R$ 97,00 por mês durante 6 meses, onde a gente vai ter um pacto. Você vai ter um pacto com Exu e Pombagira. E eu vou te contar uma coisa sobre como funciona a amarração para você entender uma inteligência que tem por trás da vida. Tá? Se eu acredito em amarração, acredito. Não faço. Não faço pela minha moralidade. Porque eu não invisto tudo que eu invisto na minha vida, no meu saber, no meu conhecimento, para atrair pessoas que têm uma cabeça infantil e tóxica e que querem o fulaninho. Eu não invisto tudo que eu invisto na minha vida para lidar com esse tipo de pessoa. Então isso é um julgamento meu. Não é um julgamento de Exu, é um julgamento meu. E que eu escolho ter ele. Então eu não faço amarração porque eu não quero me relacionar com esse tipo de público. Por isso que eu não vou pro TikTok. Eu gosto de coisas inteligentes para pessoas inteligentes. Mas como funciona uma amarração? Para você entender. Olha o quanto é um troço inteligente. Quando uma pessoa quer uma amarração, de fato, tem que se entender. Por que se afastou? Tem que entender o que fazia essas duas pessoas estarem juntas. Qual é o lastro que vai ter que puxar do subconsciente daquela pessoa para reviver. Tem que entender o que tem que ser apaziguado. Às vezes, duas pessoas, não estão juntas, se gostam, só que uma pessoa é chata pra caralho. E aí a chatice dela acaba matando o amor. Nesse caso, o trabalho. Tem um cenário todo que precisa ser interpretado. Se essa é uma relação de
curto prazo, se essa já é uma relação de longo prazo, se foi a pessoa que foi embora, se traiu, por que traiu. Existe uma investigação e um diagnóstico muito profundo em cima disso. Através desse diagnóstico, se começa a comer pelas beiradas. Se começa a consertar as coisas pelas beiradas. Então, para cada uma dessas situações que foi levantado no oráculo e através da conversa com o cliente, sobre os problemas da relação que criaram essa ruptura, há um trabalho a ser feito. Então é um negócio minucioso, chato pra caramba, que demora tempo e que faz com que muitos rituais tenham que acontecer. Funciona. Mas assim, custa caro. Custa bem caro. Porque afinal de contas, tem gente aí no TikTok que vende uma amarração a R$1.500. É uma maçã com uma vela branca, que eu fiquei sabendo. É um negocinho. Não existe amarração que vai funcionar que você mesmo faça, porque você já está amarrado na dor. Não existe amarração que vai funcionar com um ritual. Não existe. Não existe. E tudo tem que saber se aquelas cabeças, aquelas pessoas têm caminhos para se verem. Tem caminhos para se encontrarem de novo. Se são ajustes que precisam ser feitos. Mas funciona. Tá? Mas o que eu quero te dizer com isso? Não estou aqui fazendo propaganda de amarração. Eu estou querendo só te dizer que até uma amarração, ela tem todo um olhar estratégico em cima. E que procurar Exu, quem procura Exu de verdade? Quem quer ter um olhar estratégico, quem quer trabalhar a sua vida de forma estratégica. Não quem quer trabalhar pelo desespero. Quem vai a Exu pelo desespero, o retorno do caos é certo. É certo. Agora, quem vai a Exu para querer trabalhar com inteligência, meu amor, o jogo da vida está contigo. Isso é demais. Só que para isso, é importante você parar de ver Exu só como a fé que eu fico ali pedindo e entender que é um caminho estratégico, que é o movimento. Um caminho estratégico onde, na maioria das vezes, eu preciso de alguém que entenda da estratégia. Tu é dono de uma empresa. Você quer que a sua empresa cresça. Você sabia até um caminho. Depois você quer que a sua empresa cresça mais, você contrata consultor, você contrata assessor, você contrata gente de fora. Quando você contrata um consultor para a tua empresa, é por quê? Porque você não tem aquele conhecimento, né, meu bem? A vida é assim. Quando eu chamo um cara para consertar minha máquina de lavar roupa e eu paguei R$700 para o cara ficar nem 20 minutos e arrumar minha máquina, não é sobre o que ele fez, mas é sobre o resultado que ele trouxe, é sobre o conhecimento que ele tinha e eu precisava. A oferta dele e a minha paga. Isso é a vida real. E a espiritualidade é parte assim. O jogo com o Exu é assim. Deu para entender? Então, Exu Pombagira dão força para a gente abrir caminho, mas eles também pedem que a gente seja essa força, que a gente movimente essa força. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de Exu e Pombagira, uma comunidade que faz a força se movimentar, é onde a gente tem rituais toda semana acontecendo, para que os teus objetivos eles consigam vencer os obstáculos e eles não fiquem parados, paralisados. Vem comigo que Exu abre caminho. Digita aí desafio, chama no direct que a gente vai, eu te passo as informações e você já participa
do ritual hoje que vai acontecer. Certo? Foi bom? Foi gostoso? Nosso encontro de hoje. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, te espero por aqui com um papo de Exu. Acho que trouxe bastante coisa para você refletir essa semana. Acende tuas velas, faz teus padê. Se você não sabe, vem comigo. Tenho muito material pronto aí para te ensinar. E é uma delícia. Exu comigo, Exu contigo, Exu com a gente. Uma boa semana. Laroie.